Eram verdadeiras lendas vivas, pulsando energia até o momento fatal em que o volante se transformou em sua sentença de morte definitiva. De ícones imortais do rock a estrelas consagradas da televisão, estes 18 famosos não encontraram o fim nos palcos, mas sim em estradas sombrias e colisões devastadoras. Por trás de todo o glamour cintilante de Hollywood, escondem-se finais trágicos, chocantes e tão cruamente reais que parecem até impossíveis de acreditar. Eddie Cochran. Em 1958, Eddie Cochran era o rosto jovem e vibrante do rock and roll, com sua icônica guitarra Gretsch laranja, seu estilo rebelde e inconfundível e sucessos estrondosos como Summertime Blues e Come On Everybody. Ele se tornou o ídolo máximo de uma geração inteira, que desejava apenas velocidade e liberdade absoluta e música no volume máximo. Ele era a voz daqueles verões intermináveis e das noites vibrantes da juventude americana, mas essa voz se apagou cedo demais, de forma trágica, em uma estrada fria na Inglaterra. No dia 17 de abril de 1960, Cochran viajava pela região de Chippenham, em Wiltshire, na Inglaterra, ao lado de sua namorada Sharon Shelley e de seu grande amigo, o músico Gene Vincent. Eles tinham acabado de encerrar uma turnê exaustiva pelo Reino Unido e estavam ansiosos para voltar para casa. Pegaram um táxi rumo ao aeroporto sem nem imaginar que estavam naquele momento, entrando em um capítulo fatal e sombrio da história do rock. O carro seguia em alta velocidade, cortando uma noite que estava densa e escura. De repente, o motorista perdeu o controle. O táxi derrapou, colidiu brutalmente, e o silêncio da estrada foi substituído pelo som horrível de metal retorcido e gritos de dor. Cochran foi quem sofreu o pior. O impacto violento o lançou com força contra a porta do veículo. Ele sofreu uma fratura grave no crânio. Foi levado às pressas para o Hospital St. Martin, mas infelizmente já era tarde demais. Ele faleceu no dia seguinte, 18 de abril. Tinha apenas 21 anos de idade, uma vida inteira pela frente. Sua morte abalou o mundo, não só por ser um jovem talentoso no auge da carreira, mas porque simbolizava o preço cruel que a fama às vezes cobra, mesmo de quem está apenas começando. Cochran não foi apenas uma estrela fugaz passageira. Foi um cometa brilhante que cruzou o céu do rock com fúria e se extinguiu num instante, deixando para trás um rastro imborrável na história. Chuck Berry. Nos clubes cheios de fumaça e mistério dos anos 40, onde o jazz nascia em cada esquina e o bebop estava prestes a explodir, Leon Chuck Berry era um faro de luz. Saxofonista virtuoso, improvisador feroz, com um estilo suave, porém extremamente sofisticado. Ele conectava o swing clássico com a revolução harmônica que estava prestes a chegar e transformar tudo. Tocou com lendas como Cab Calloway, Billie Holiday e Dizzy Gillespie. Era, sem exagero algum, uma das pedras angulares do novo som americano. Mas o futuro do jazz perderia uma de suas vozes mais potentes em questão de segundos. Na noite de 27 de outubro de 1941, Berry viajava por uma estrada em Canton, Ohio, a caminho de um show. O clima estava gelado e a visibilidade era perigosamente baixa. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, apenas que num instante fatal, seu veículo colidiu de frente com outro carro. O impacto foi tão brutal que Chuck Berry morreu na hora. Tinha apenas 33 anos. Não houve despedida nem uma última nota. Seu saxofone ficou em silêncio para sempre. O homem que ajudou a definir a transição entre duas eras do jazz foi arrebatado da vida antes de ver seu legado florescer completamente. Para os músicos de seu tempo, sua morte foi mais que uma perda. Foi um buraco na melodia, um solo que nunca chegou ao seu clímax. E nas esquinas onde ainda se ouve o jazz real, se você afinar bem o ouvido, ainda pode imaginar Chuck Berry soprando notas que ninguém mais saberá tocar. Dottie West. Dottie West não era uma cantora de country qualquer.
Foi uma verdadeira pioneira, uma das primeiras mulheres em Nashville, que não só interpretava suas canções, mas também as escrevia, produzia e vivia intensamente. Seu estilo autêntico e sua força como mulher numa indústria dominada por homens a transformaram em uma lenda. Mas, na noite de 30 de agosto de 1991, sua história sofreu uma reviravolta trágica e irônica. Dottie estava atrasada. Naquela noite ela tinha uma apresentação no mítico Grand Ole Opry, mas seu carro quebrou. Desesperada, ela foi para a estrada pedir ajuda. O primeiro carro que parou foi o de seu vizinho George Thaxton. Parecia o destino querendo ajudar. George, gentil, mas imprudente, ofereceu uma carona. Entraram no carro e foram em direção ao Opry pela rodovia de Opryland. Mas na curva de saída, que estava claramente sinalizada com um limite de velocidade de 25 milhas por hora, George acelerou a mais do dobro da velocidade permitida. O carro perdeu o controle, voou pelos ares e se espatifou contra um barranco de terra. Dottie foi levada imediatamente para o hospital. As feridas eram gravíssimas. Durante dias, os fãs esperaram por um milagre, mas ele não aconteceu. Ela faleceu em 4 de setembro, 5 dias após o acidente. A mulher que cantou sobre o amor à dor e a sobrevivência não resistiu à imprudência de um vizinho bem-intencionado. Isadora Duncan. Isadora Duncan não apenas dançava, ela flutuava. Com os pés descalços, ela desafiava a gravidade. Túnicas gregas flutuantes e movimentos inspirados pela força do vento e do mar. Ela desafiava todas as regras rígidas do balé clássico e fundava mesmo sem saber o que chamamos de dança moderna. Ela foi uma revolucionária livre e intensa, uma mulher que jamais aceitava espartilhos nem no palco e muito menos na vida real. Amou com uma paixão avassaladora, perdeu com uma dor profunda e morreu de uma forma tão estranha que nem o teatro mais surrealista teria coragem de escrever no roteiro. No dia 14 de setembro de 1927, em Nice, na França, Duncan subiu no banco do passageiro de um automóvel esportivo, Amilcar CGSS. O vento da costa soprava forte naquele dia. E ela, como sempre, usava um dos seus característicos lenços longos de seda pintados à mão. O carro arrancou bruscamente. Segundos depois, o seu lenço se enroscou em uma das rodas traseiras abertas do veículo. O tecido se esticou, envolveu-se ao redor do eixo e, num instante fatal, puxou-a violentamente para fora do carro. A força do puxão foi tão brutal que o pescoço dela se quebrou instantaneamente. Ela morreu na hora. Tinha 50 anos de idade. A notícia percorreu o mundo como um sussurro macabro e assustador. A mulher que libertou a dança do espartilho morreu estrangulada pelo seu próprio símbolo de liberdade. Poético, trágico e inacreditável. Isadora não teve um final digno da sua arte sublime. Ou talvez tenha tido sim um final que ninguém pôde prever, absolutamente dramático, como uma última pirueta sem rede de proteção. Lisa Lopes. Lisa Lopes, mais conhecida como Left Eye, não foi apenas uma das vozes mais marcantes do trio de R&B TLC, ela foi um verdadeiro turbilhão de talento, energia e estilo único. Desde músicas como Waterfalls até No Scrubs, as suas letras e a sua presença de palco empoderavam milhões de pessoas. Mas, por trás dos óculos escuros e das tatuagens icônicas, também existia uma mulher complexa, impulsiva e perseguida pelo seu próprio destino. No dia 25 de abril de 2002, Lisa estava em La Ceiba, Honduras, onde vinha trabalhando em um projeto espiritual e filmando um documentário. Ela estava ao volante de um Mitsubishi Montero, alugado, acompanhada por vários amigos. A estrada era estreita e a visibilidade estava limitada. De repente, um caminhão apareceu bem na frente deles. Lisa girou ao volante bruscamente para desviar. Logo em seguida, outro veículo vinha na direção contrária, exigindo outra manobra brusca. O SUV capotou várias vezes, colidiu contra 2 árvores e parou numa vala. Lisa e outros 3 ocupantes foram arremessados violentamente pelas janelas. Infelizmente, ela não usava cinto de segurança. O corpo dela foi projetado com uma força brutal.
Ela morreu na hora aos 30 anos. As câmeras do documentário ainda estavam gravando durante a viagem. Elas capturaram os momentos exatos antes do acidente fatal. O mais arrepiante é que dias antes, Lisa havia mencionado sentir-se perseguida por uma presença sombria, como se a morte a estivesse seguindo, e ela a alcançou. Numa estrada de terra longe dos palcos, sem luzes nem aplausos, apenas o estalo de galhos quebrados e o som do seu último suspiro. Russell! Rápido, barulhento e rebelde. Assim era Nicholas Russell Dingley, o baterista inglês da banda finlandesa de glam rock Hanoi Rocks. Com sua juba selvagem e baquetas sempre à beira do caos, Russell era a alma do ritmo e da festa. O rock corria nas suas veias. Mas numa noite de dezembro, o mesmo espírito de excesso que o impulsionava o levou direto para a morte. Dia 8 de dezembro de 1984, Los Angeles. A banda estava numa festa na casa do líder do Mötley Crüe, Vince Neil, com risadas, álcool e egos enlouquecidos. Mas chegou aquele momento crítico para qualquer reunião de astros do rock. A cerveja acabou. Russell e Neil decidiram sair rapidamente em busca de mais provisões. Entraram no De Tomaso Pantera de Neil, um super esportivo tão veloz quanto instável. Ambos estavam embriagados, mas isso não deteve o motorista. No caminho de volta, Neil perdeu o controle. O carro cruzou para outra pista e bateu de frente com outro veículo. Russell morreu instantaneamente. Tinha apenas 24 anos. No outro carro, 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Neil sobreviveu e foi acusado de homicídio culposo no trânsito e direção sob o efeito de álcool. Recebeu uma sentença mínima 30 dias de cadeia. O mundo do rock ficou gelado com a notícia. Russell, com toda a sua energia caótica, se foi sem um último solo. Sem despedida, uma simples corrida para comprar cerveja terminou com um músico enterrado e uma banda destruída. E naquele dia, o glam perdeu o seu brilho sob as luzes vermelhas de uma ambulância. Tom Mix, antes de John Wayne, antes de Clint Eastwood, Tom Mix já era uma lenda. Com mais de 300 filmes na era do cinema mudo, este ícone do faroeste tinha tudo: chapéu branco, pistola no cinto e um cavalo fiel chamado Tony. Onde havia poeira, perigo e ação, lá estava Tom Mix disparando com um sorriso no rosto e cavalgando em direção ao pôr do sol. Mas na vida real, nem sempre existe um final heróico. Era o dia 12 de outubro de 1940. Tom Mix dirigia seu carro por uma estrada de terra poeirenta e solitária, a cerca de 18 milhas ao sul de Florence, no estado do Arizona. Ele tinha acabado de fazer uma visita cordial ao xerife do condado de Pima. O dia estava lindo, ensolarado e com o céu limpo, mas enquanto ele percorria um trecho que estava em obras, precisou pegar um desvio inesperado e perigoso. O carro dele, um conversível Cord 812 luxuoso e potente, estava em altíssima velocidade quando de repente perdeu a estabilidade na pista de terra. No banco de trás do veículo havia uma mala de metal extremamente pesada. Quando ele freou bruscamente, a mala voou para frente com uma força violenta e atingiu a nuca dele, causando um golpe fatal instantâneo. O veículo capotou de forma dramática, transformando-se em uma pilha de ferro retorcido e deixando o pobre Mix preso e esmagado sob os destroços daquele acidente terrível. Ele morreu ali mesmo, no ato, com apenas 60 anos de idade, encerrando sua vida lendária de uma forma tão repentina e chocante. No meio do deserto vasto, sob aquele sol do oeste, que Tom Mix tanto amava, ele encontrou seu destino final. Não foi montado em um cavalo e nem em um duelo heróico, mas sim atrás do volante numa curva sem volta. Hoje em dia, existe uma placa marcando o local exato de sua morte. Ela não diz muita coisa, apenas que Tom Mix morreu perto dali. Mas para quem cresceu vendo ele brilhar na tela, ele foi muito mais do que apenas uma estrela de cinema. Na verdade, ele representava o fim de uma era dourada. Ele foi, sem dúvida alguma, o último grande vaqueiro. Agora vamos falar de Pelle Lindbergh. Nos anos 80, se você fosse um fã apaixonado por hóquei,
O nome Pelle Lindbergh era praticamente um sinônimo de milagre e de talento puro. Ele era o goleiro dos Philadelphia Flyers. Seus reflexos incrivelmente rápidos e seu sangue frio inabalável no gelo o transformaram em um verdadeiro fenômeno dentro da NHL. No ano de 1985, ele atingiu o auge de sua performance e foi nomeado oficialmente como o melhor goleiro de toda a liga. Ele tinha 26 anos, uma carreira brilhante pela frente e uma vida que ardia intensamente como um cometa. Mas ele também era jovem, rico e famoso, e com essa combinação perigosa, ele acreditava ser invencível. Na madrugada do dia 10 de novembro de 1985, depois de uma noite de festa e celebração com os amigos, Lindbergh entrou no seu Porsche 930 Turbo. Aquele carro era o maior orgulho dele, uma verdadeira besta sobre rodas. Ele dirigia em altíssima velocidade pelas ruas de Nova Jersey, sentindo a adrenalina, quando de repente perdeu totalmente o controle da direção. O carro se chocou contra um muro de concreto com uma violência tão absurda que o motor foi arremessado a quase 30 metros do local do impacto. Pelle foi levado às pressas para o hospital em estado gravíssimo. Infelizmente, os médicos declararam a morte cerebral dele no dia seguinte, 11 de novembro. Ele tinha apenas 26 anos de idade. Mais tarde, os exames revelaram que o nível de álcool no sangue dele era o dobro do limite permitido por lei. O grande ídolo dos Flyers, o goleiro que parecia capaz de parar até o tempo, não conseguiu parar a si mesmo naquela noite fatídica. A equipe ficou completamente devastada com a perda. O armário dele no vestiário, sua camisa e sua máscara se transformaram em um tipo de altar sagrado. A NH, ele nunca mais viu um talento natural como o dele. Vamos falar de Jack Anglin. Jack Anglin conhecia muito bem a dor profunda que existe nas letras de uma música country autêntica. Como parte da famosa dupla The Anglin Brothers, a voz dele contava histórias tristes de amores. Perdidos de estradas poeirentas e de corações partidos. Mas nenhuma dessas canções poderia prepará-lo para a tragédia real que ele estava prestes a viver, nem para o destino cruel que o esperava na estrada. Era março de 1963. Jack ficou completamente arrasado ao saber da morte de sua amiga íntima e colega de música Patsy Cline, em um trágico acidente aéreo. Ela, a dona daquela voz poderosa que cantava Crazy, tinha caído do céu como um anjo abatido. Anglin estava determinado a prestar sua última homenagem a ela, custasse o que custasse. Ele iria ao funeral dela sem falta. No dia 8 de março, ele vestiu seu melhor terno, se despediu da esposa com carinho e entrou no carro. Ele dirigiu pelas estradas sinuosas do Tennessee. O coração estava pesado de luto, mas seu propósito era claro e firme. Mas ele nunca chegou ao destino. No meio do caminho, o carro de Jack perdeu o controle, saiu da estrada e se arrebentou violentamente. Ele morreu instantaneamente com apenas 47 anos. Era um músico a caminho do enterro de outro, mas a morte já estava esperando por ele na própria estrada. Foram 2 funerais, 2 ícones gigantes da música country e 2 corações que pararam de bater na mesma semana terrível. Parece que o destino também sabe compor tragédias. E às vezes ele as canta em voz baixa enquanto percorre uma estrada solitária do sul. Steve Prefontaine tinha o coração de um rebelde indomável e as pernas de um verdadeiro campeão. Steve Prefontaine, ou simplesmente Pré, não era apenas um corredor de fundo. Ele era um símbolo de orgulho americano, um gladiador do asfalto que corria com uma intensidade como se cada corrida fosse a última de sua vida. Durante os anos 70, era ele quem dominava completamente as pistas de corrida. Ele quebrou 7 recordes nacionais em distâncias que iam desde os 2.000 até os 10.000 metros. Chamavam ele de o James Dean do atletismo. E assim como Dean, ele também viveria depressa e morreria tragicamente jovem. Na noite de 29
de maio de 1975. Prefontaine tinha ido a uma pequena festa com amigos em Eugene, no Oregon, que era sua cidade e seu santuário. Lá ele compartilhou risadas, conversas e algumas bebidas. Ao sair de lá, ele assumiu o volante do seu carro esportivo MG conversível. Com o vento batendo no rosto e a música tocando no rádio, aquilo parecia uma cena de vitória. Mas o álcool já estava circulando no sangue dele em uma quantidade que era mais do que o dobro do limite permitido por lei. Ao entrar em uma curva fechada, ele perdeu o controle do veículo. O carro capotou, deslizou pela estrada e acabou esmagando o corpo dele contra uma parede de rocha. Steve ficou preso embaixo do chassi do carro. Quando os serviços de emergência chegaram ao local, ele já não respirava mais. Ele tinha apenas 24 anos. Uma carreira olímpica que prometia a medalha de ouro e um futuro brilhante que parecia inevitável. Tudo isso se apagou para sempre em questão de segundos. Os fãs ainda fazem peregrinações constantes ao local do acidente, conhecido como PR Rock, um lugar onde as flores frescas nunca deixam de marcar presença. Naquele local sagrado, não se chora apenas pelo atleta que partiu, mas pelo espírito indomável de alguém que jamais aceitou viver ou correr com cautela. O lema dele dizia tudo sobre sua alma. Alguém pode até conseguir me vencer, mas vai ter que sangrar muito para conseguir tal feito. E assim, Steve Prefontaine correu tão rápido, mas tão rápido, que nem a própria vida conseguiu acompanhar seus passos até o momento em que ele parou para sempre. Harry Chapin. Harry Chapin não era apenas um cantor qualquer. Ele era um verdadeiro narrador armado com um violão, um poeta urbano que transformava conversas simples do dia a dia em hinos inesquecíveis. Pense em Cats in the Cradle. Cada canção que ele compunha era uma história profunda, carregada de alma e significado. Seus concertos eram íntimos, cheios de paixão, e muitas vezes totalmente gratuitos, porque para Chapin a música era acima de tudo uma ferramenta poderosa para fazer o bem. E era exatamente isso que ele estava fazendo naquele dia 16 de julho de 1981, quando o destino cruel o emboscou no meio da autoestrada. Naquela tarde fatídica, Harry dirigia seu Volkswagen Rabbit de 1975 pela via expressa de Long Island. Ele estava a caminho de um show beneficente gratuito. O trânsito estava pesado e testemunhas diriam depois que o carro dele parecia estar com problemas mecânicos graves. Ele seguia devagar, cambaleando na pista totalmente vulnerável. Foi então que surgiu um caminhão semi-reboque vindo em alta velocidade. O impacto foi brutal e devastador. A parte traseira do pequeno Rabbit foi comprimida instantaneamente, como se fosse uma simples lata de refrigerante amassada. O corpo de Chapin ficou preso entre os destroços retorcidos numa cena de partir o coração. Um helicóptero o levou às pressas para o centro médico do condado de Nassau, mas já era tarde demais. Ele morreu aos 38 anos, deixando milhões de pessoas em silêncio absoluto. O homem que havia cantado com tanta emoção sobre pais ausentes, taxistas melancólicos e segundas chances, infelizmente, não teria a sua própria segunda chance. Na carteira dele, encontraram uma nota escrita à mão que dizia: "Quando morrermos, as únicas coisas que importam são quem amamos e quem nos amou. E o que fizemos pelos outros." Harry Chapin não morreu no palco, mas morreu a caminho de um. E talvez isso diga tudo o que precisamos saber sobre a alma generosa dele. Ryan Dunn, com aquele sorriso de menino travesso e um coração que não conhecia freios, Ryan Dunn virou uma lenda da TV ao fazer parte daquele fenômeno cultural de acrobacias insanas conhecido como Jackass. Ele pulava de telhados, se arrebentava em carrinhos de supermercado e fazia todo tipo de loucura que as outras pessoas nem ousavam imaginar em seus sonhos mais selvagens. Para ele, o perigo era apenas parte da piada, parte da diversão. Mas, infelizmente, houve um dia em que o risco deixou de ser engraçado.
Era a madrugada do dia 20 de junho de 2011, em West Goshen Township, no estado da Pensilvânia. Dan estava bebendo com amigos em um bar chamado Barnaby's, acompanhado de seu colega e assistente de produção, Zachary Hartwell. Depois, ambos entraram no Porsche 911 GT3 de Ryan, um carro projetado para pistas de corrida e não para estradas molhadas ou noites de embriaguez. Minutos depois, voando a mais de 200 km por hora, Dan perdeu completamente o controle do volante. O veículo saiu voando da estrada, bateu numa barreira, colidiu violentamente contra uma árvore e explodiu em chamas. O fogo consumiu tudo ao redor. Quando os socorristas chegaram ao local, não havia mais nada para salvar. Dan tinha apenas 34 anos de idade. Hartwell, o passageiro, tinha apenas 30 anos. O relatório forense foi contundente. O álcool no sangue de Ryan era o dobro do limite legal, a velocidade foi letal e as consequências irreversíveis. O mundo do entretenimento ficou profundamente dividido e chocado com a notícia. Alguns choravam a perda de uma alma livre e divertida, enquanto outros condenavam duramente a irresponsabilidade daquele ato final. Mas a verdade nua e crua é que Ryan Dunn viveu e morreu como um trovão descontrolado. Uma vida feita de loucuras intensas, com um final trágico que ninguém aplaudiu. Jessica Savage rompeu barreiras imensas. Num mundo dominado por ternos cinzas e vozes masculinas graves, ela abriu caminho com elegância e uma determinação de ferro. Ela foi uma das primeiras mulheres da história a apresentar um noticiário nacional nos Estados Unidos, um feito gigante para a época. Era admirada por sua calma inabalável diante das câmeras e por sua habilidade incrível de traduzir assuntos complexos em palavras claras para o povo. Porém, fora do estúdio, a vida pessoal dela era um verdadeiro turbilhão de tensão, solidão profunda e muitos silêncios dolorosos. Em 23 de outubro de 1983, numa noite chuvosa e sem lua, Jessica saiu para jantar com um amigo íntimo, Martin Fishbein, vice-presidente do New York Post. Após o jantar, ele gentilmente se ofereceu para levá-la de volta para casa em segurança. Eles entraram no carro, se afastaram por uma estrada rural em New Hope, na Pensilvânia, e desapareceram na neblina espessa. Em algum ponto daquela estrada, cheia de curvas, o carro se desviou. As rodas derraparam na lama. O veículo caiu num canal estreito e profundo silenciosamente, sem nenhuma testemunha por perto para ajudar. Quando as equipes de resgate finalmente chegaram, já era tarde demais. Ambos ficaram presos dentro do carro, submersos na água gelada e escura. Eles morreram afogados numa agonia terrível que ninguém pôde ouvir. Ela tinha apenas 36 anos, estava no auge da carreira com promessas de contratos milionários, livros e até um filme sobre sua vida a caminho. O rosto dela, conhecido por milhões de pessoas todas as noites na televisão, tornou-se de repente o rosto de uma tragédia sem explicação aparente. A jornalista brilhante que iluminava os lares de todo um país acabou sendo vencida pela escuridão mais cruel e fria de todas. Uma estrada molhada, uma curva traiçoeira e perigosa, seguidas por um silêncio eterno e profundo debaixo d'água. Este foi o trágico fim de Johnny Horton. Com uma voz poderosa, capaz de transformar batalhas históricas em baladas épicas e inesquecíveis, Johnny Horton consagrou-se como o verdadeiro trovador moderno do Velho Oeste. Clássicos como The Battle of New Orleans e North to Alaska não eram apenas músicas, eram crônicas cantadas vibrando intensamente com tambores de guerra. Elas carregavam o vento do deserto e o orgulho americano. Porém, por trás desse espírito heróico de palco, a vida real guardava planos bem diferentes e cruéis. Era a madrugada fria e fatídica de 5 de novembro de 1960. Horton e seus músicos Tommy Tomlinson e Tillman Franks
Tinham acabado de tocar no Skyline Club em Austin, no Texas. O mesmo lugar onde Hank Williams fez seu último show, deixando algo inquietante pairando no ar. A caminho de Shreveport, enquanto cruzavam uma ponte no condado de Milam, um outro veículo surgiu de repente na frente deles, vindo na contramão. Não houve tempo algum para desviar. Foi uma colisão frontal brutal e sem aviso prévio, deixando o carro de Horton completamente estraçalhado. Enquanto a ambulância corria para o hospital, Johnny ainda se agarrava à vida por alguns minutos. Mas seu coração, como um tambor em retirada, foi se apagando lentamente. Ele faleceu antes mesmo de chegar. Tinha apenas 35 anos de idade. Dizem as lendas que Johnny Horton previu a sua própria morte. Ele contava aos amigos mais próximos que sonhava em morrer jovem em um acidente violento. E, tragicamente, assim aconteceu. A última viagem do trovador não foi para o Alasca nem para Nova Orleans. Foi numa estrada escura do Texas, onde sua história encontrou o ponto final tal qual em uma de suas próprias canções dramáticas. Ernie Kovacs. Antes que o humor na televisão se tornasse algo previsível e monótono, Ernie Kovacs já estava lá reinventando tudo. Ícone inegável dos anos 50 e 60, ele foi um gênio do absurdo, um mestre do visual e o grande pioneiro dos esquetes sem palavras. Enquanto outros apenas contavam piadas, ele desafiava a lógica ao vivo, quebrando a quarta parede e destruindo a rotina do convencional. Na televisão ele era totalmente imprevisível, mas na vida real o seu fim foi brutalmente direto e repentino. Era a madrugada de 13 de janeiro de 1962. Kovacs, um motorista ocasional mas muito confiante, dirigia sua perua Chevrolet Corvair pelas ruas de West Los Angeles. Ele havia acabado de sair de uma festa badalada em homenagem a Milton Berle. A noite estava úmida e as ruas escorregadias. Num momento de descuido, ao tentar acender um charuto no volante e fazer uma curva em alta velocidade, perdeu o controle do veículo. O carro derrapou descontrolado na pista e se chocou violentamente contra um poste de eletricidade. Kovacs foi arremessado para fora pelo lado do passageiro. O impacto violento causou ferimentos gravíssimos no peito e na cabeça. Morreu na hora aos 42 anos. A ironia dessa tragédia é profunda e dolorosa. O homem que fez uma geração inteira rir morreu sem público numa rua deserta, cercado apenas pelo som do metal retorcido e faróis quebrados. Ernie Kovacs costumava dizer: "A televisão não é uma arte, é uma faísca." Essa faísca se apagou naquela noite triste, mas o eco de sua risada ainda ressoa até hoje. Tim Horton, no Canadá. Tim Horton era muito mais do que apenas um simples jogador de hóquei. Ele era um símbolo, um verdadeiro muro humano sobre o gelo, uma força inquebrantável na defesa e um herói nacional com um nome que mais tarde estaria estampado em cada esquina do país numa xícara de café quente. Durante 24 longas temporadas na NH, ele vestiu as cores do Toronto Maple Leafs, dos Rangers Penguins e Sabres. Mas seu legado mais profundo ia muito além do esporte, até que numa noite trágica, a estrada finalmente o venceu. Era a madrugada de 21 de fevereiro de 1974. Na noite anterior, Horton havia jogado pelo Buffalo Sabres contra seu antigo time, o Maple Leafs, em Toronto. Mesmo sofrendo com o tornozelo lesionado e a mandíbula machucada, ele foi nomeado uma das grandes estrelas daquela partida. Porém, não voltou com a equipe. Preferiu dirigir sozinho à noite os 160 quilômetros que separavam Toronto de Buffalo. Em algum ponto do trajeto solitário, perdeu o controle. O carro saiu da rodovia Queen Elizabeth Way, colidiu contra a barreira e capotou. Horton foi violentamente arremessado para fora do veículo e morreu na hora. Mais tarde, revelou-se que ele dirigia a mais de 160 km por hora e havia álcool e pílulas em seu organismo. Tinha 44 anos.
Essa notícia abalou não apenas o mundo da NHL, mas sacudiu o país inteiro em luto. O homem que construiu um império de café e donuts, que inspirou gerações com sua ética de trabalho, morreu sozinho, cansado e acelerado, numa noite sem câmeras nem aplausos. Seu nome segue vivo em milhões de copos todas as manhãs, mas na memória de quem o viu jogar, Tim Horton será para sempre o defensor indestrutível que apenas o peso do sono e a velocidade conseguiram quebrar. Cozy Powell. No mundo ensurdecedor do rock pesado, poucos nomes retumbam com tanta força quanto Cozy Powell. Ele não era simplesmente um baterista, era um verdadeiro trovão com baquetas nas mãos. Tocou com gigantes como Rainbow, Black Sabbath, Whitesnake e Emerson, Lake and Powell. Seu estilo era agressivo, técnico e eletrizante, como se cada golpe no tambor fosse um grito de guerra. Mas fora dos palcos iluminados, ele também vivia no ritmo intenso e perigoso do excesso. E em 5 de abril de 1998, a velocidade, o álcool e a fatalidade se cruzaram para escrever sua última e definitiva canção. Naquela noite fatídica, Powell estava ao volante do seu Saab 9000, percorrendo a autoestrada M4 em Gloucestershire, na Inglaterra. A chuva caía impiedosamente. A pista estava encharcada, mas nem isso o fez parar, enquanto o velocímetro indicava cifras extremamente perigosas. Mais tarde, soube-se que ele falava ao telefone com a namorada naquele momento. E o aspecto mais grave, ele dirigia completamente embriagado. Devido à altíssima velocidade, ele perdeu o controle total do carro. O veículo guinou com violência e se espatifou contra um pilar de concreto. A força do impacto foi devastadora, e ele morreu instantaneamente. Tinha 50 anos de idade. A autópsia confirmou o pesadelo que muitos já temiam. O nível de álcool no sangue estava muito acima do limite legal permitido e, fatalmente, ele não usava o cinto de segurança. A notícia deixou o mundo do rock completamente sem ar. Powell, o homem que fazia estádios inteiros tremerem com seus solos, foi reduzido ao silêncio debaixo de uma autoestrada inglesa. Costumam dizer por aí que o rock and roll é uma carreira desenfreada e sem freios. Cozy Powell viveu a vida exatamente assim. E na sua última noite, o som do tambor cessou para sempre, ao colidir contra um muro que nem mesmo a música conseguiu atravessar. Agora mudamos o cenário para Tim Horton, no Canadá. Tim Horton era muito mais do que um simples jogador de hóquei. Ele era um símbolo, uma verdadeira muralha humana sobre o gelo, uma força inquebrantável na defesa e um herói nacional, cujo nome estaria futuramente em cada esquina do país estampado numa xícara de café. Ao longo de 24 temporadas na NHL, ele vestiu com orgulho as cores do Toronto Maple Leafs, do Rangers, do Penguins e do Sabres. No entanto, o seu legado mais profundo estendia-se muito além das fronteiras do esporte, até que numa noite a estrada o venceu. Era a madrugada fria de 21 de fevereiro de 1974. Na noite anterior ao acidente, Horton havia disputado uma partida com os Buffalo Sabres contra a sua antiga equipe, os Maple Leafs, na cidade de Toronto. Embora estivesse com o tornozelo lesionado e a mandíbula machucada, foi eleito uma das estrelas do jogo, mas decidiu não retornar com o resto da equipe. Ele preferiu pegar a estrada e dirigir sozinho durante a noite, encarando os 160 quilômetros que separavam Toronto de Buffalo. Em algum ponto do trajeto, ele perdeu o controle. O carro saiu da autoestrada Queen Elizabeth Way, chocou-se contra a barreira de proteção e capotou. Horton foi arremessado para fora do veículo e morreu no ato. Mais tarde, revelou-se que ele conduzia a mais de 160 km por hora e que havia álcool e comprimidos em seu organismo. Ele tinha 44 anos. Essa notícia trágica sacudiu não apenas a NHL, mas abalou as estruturas de todo o país. O homem que construiu um império com café e donuts, que inspirou gerações com sua ética de trabalho, morreu sozinho, exausto e acelerado, numa noite sem câmeras nem aplausos.
Seu nome continua vivo em milhões de copos servidos todas as manhãs, mas na memória daqueles que o viram jogar, Tim Horton será sempre o defensor indestrutível que apenas o peso do sono e a velocidade excessiva conseguiram finalmente quebrar.